Galera, olha o que eu tenho aqui comigo. O Milestone 2. Esse aparelho da Motorola fez muito sucesso no seu lançamento, principalmente na sua primeira versão, que eu tenho aqui dentro dessa caixa também, só que não está funcionando. Mas a versão 2, o Milestone 2, está funcionando, é uma bela de uma relíquia. E nesse vídeo eu vou mostrar para você o vale a pena ver de novo desse aparelho da Motorola que fez muito sucesso. Então, se você não conhece ele ou já conhece e vai rever ele aqui nesse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E não tem como eu deixar link na descrição para você comprar ele, mas vamos conhecer e reconhecer o Milestone 2. O Milestone 2 foi lançado lá em 2010, mais precisamente em setembro. E ele conta aqui com uma diferença em relação aos seus concorrentes da época, que é ele ter um teclado que ele abre aqui como que está aqui na caixinha. Essa caixa aqui ela está em ótimo estado e se a gente tirar aqui, nós vemos que nós temos aqui os aparelhos. Aqui eu tenho o Milestone 1, que ele não está funcionando, mas eu tenho ele como recordação, porque meu pai teve um desse. E eu lembro que na época era uma febre e tanto. Um aparelho desse aqui, ó, lá em 2010 chegava a custar R$ 1.100 um aparelhinho desse. Se a gente converter para hoje, quanto será que não vira esse preço, né? Mas esse aqui não está funcionando. Mas vamos deixar ele de lado. E aqui dentro da caixa eu tenho ele, o Milestone 2. Esse aqui está em perfeito estado de funcionamento e tá ligando normalmente. Vamos ligar ele aqui para a gente deixar ele carregando, ó. Vamos lá. Ó, ligando. Aqui na parte traseira nós temos uma única câmera de 5 megapixels que faz gravações em 720p, galera. Para época, essa resolução era bastante. E para você que tá achando que um aparelho normal, ele ainda vinha com isso aqui, ó. Uma base para você colocar aqui, ó. Você coloca aqui, chega com seu celular em casa, cansado e tal, do lado da sua cama, e encaixa ele na base. E essa base ela ia conectada aqui atrás, ó, por um cabo que você liga no carregador que já vem com o Motorola Milestone 2. E aí ele vira praticamente um relógio. Então ele ficaria ali na cabeceira da sua cama ou do seu computador como um relógio, um mostrador. Eu vou mostrar para você como funciona também. E dentro da caixa aqui, ela tá um pouco incompleta, né? Não tem muita coisa, mas aqui a gente tem os manuais da época. A Motorola mandava bastante coisa desde aquela época, né? Tinha o fone e tudo mais, carregador, mas não tem. Infelizmente eu não consegui uma amostra. Se você souber de alguém que tem um Milestone 1 funcionando em perfeito estado, com caixa, tudo, manda uma mensagem no meu Instagram para mim estar adquirindo para trazer para vocês também. E aqui, já ligou o menino, funcionando, ó, tá ligadinho. E eu vou mostrar aqui na câmera do lado para vocês. É até estranho, né? Eu mostrar aqui na câmera lateral, porque o tamanho dele perto dos smartphones atuais, galera, dá uma olhada nisso aqui. Olha a diferença. Aqui é um iPhone 12 Pro Max e desse lado aqui é o Milestone 2. A Sibeli tá até olhando ali. Diferença, né, de tamanho? Olha aqui, Felipe. É muita diferença, né? Os smartphones começaram lá, quando iniciou, né, gigante, tentando reduzir cada vez mais. E hoje, cada vez mais, a gente vê smartphones grandes, né? É bem irônico isso. Então nós temos um aparelho aqui que tem touch, a gente consegue tocar na tela, deixa eu mostrar aqui na lateral para vocês, ó. Consigo desbloquear a tela dele, ele tem um menuzinho. O Android que ele tem aqui, vamos entrar aqui nas configurações, olha, é um aparelho até rápido para a época, porque na época nós tínhamos ali pouquíssimo hardware para a época, tá? Aqui nós temos versão do Android, ó. A versão do Android é 2.3.6, é um Android bem antigo e ele já está na última versão, porque ele foi lançado com o Android 2.2. Para você ter uma ideia, isso daqui é uma tela IPS, IPS não, TFT, né? IPS é até mais bacana. É uma tela TFT que ela é bem profunda, ó. Se você der uma olhada, você vê que a tela ela é bem profunda em relação ao display, né? Então a gente tem ali uma tela TFT, 3.7 polegadas, essa telinha aqui, e a resolução é 480 por 854. É uma tela antiga, mas uma tela de boa qualidade para a época. Ela tinha até um brilho bem bacana. Aqui eu nem lembro como aumenta o brilho, né? Eu acho que só nas configurações, para você ter ideia. A gente tem uma
um sistema bem limitado para a época, né, que não tinha muitas funções. Esse aqui é o brilho máximo dela, tá? Aqui, para você ter ideia, a proteção da tela já era Gorilla Glass, que hoje em dia é bem conhecido, né, pelo pessoal aí que utiliza smartphones. Gorilla Glass é bem conhecido. E também tem o controle de toque aí, eu acredito que até 3 toques na tela ele reconhece. Ele chegou a bugar. Aqui nós temos uns botõezinhos, ó, onde eram os botões vai e volta, e o do meio que foi lançado aí nos Android 4.2, 4.3, se eu não me engano. E aqui nós temos um processador de 1 GHz, o Cortex A8. O modelinho é o TI-OMAP 3630, o chipset que vem aqui dentro. É um processador para a época, digamos que bem potente, mas para hoje em dia muito básico. E tem 512 MB de memória RAM e 8 GB de memória interna. E a bateria que tem dentro dele aqui é uma bateria bem pequena, galera. É uma bateria que até derrubou meu gravador aqui. Corta aqui, filho. É uma bateria bem pequena de apenas 1.400 mAh. Então, aqui você vai ter 2 horas e meia de uso usando pesado o aparelho que você vai conseguir utilizar. Apesar que hoje em dia você não consegue mais usar esse aparelho, galera, porque ele está no Android 2.3.6, ele não tem mais suporte aos serviços da Google e não tem mais suporte à Play Store. Então você não consegue utilizar ele, a não ser para você guardar de recordação, que é o que eu faço. Aqui no caso, você consegue instalar uma Custom ROM até o Android 4.4. Lá no XDA, o pessoal conseguiu fazer a instalação. E isso é muito incrível, né? E aqui, ó, o mais legal desse aparelho, deixa eu voltar para a tela inicial aqui. Volta. É o tecladinho dele, ó. A gente abria ele, ele deita e vira um BlackBerry praticamente, né? Que na época fazia muito sucesso. Lembrando que em 2010 já havia sido lançado o iPhone, ele foi lançado em 2007. Então ali as marcas estavam correndo atrás de melhorar seus aparelhos para chegar perto da Apple. E hoje em dia elas estão bem próximas, mas ainda a Apple consegue entregar, digamos, mais desempenho e uma otimização melhor que o da época. Para vocês terem uma ideia, ó, como que funciona, é um teclado retroiluminado ainda, ele acende, aqui não vai dar para ver na imagem, mas ele acende quando você está no escuro e é um tecladinho muito gostoso para digitar. Só que, hoje em dia, com teclado direto na tela é muito mais fácil. Sinceramente, naquela época, quem digitava rápido nesse teclado aqui era monstro, viu? Vamos ver se ele vai funcionar se eu conectar aqui, ó, diretamente na dock. Vamos colocar aqui na câmera lateral para vocês verem, ó. A gente pegar aqui e conectar ele aqui, é para ele virar um reloginho, vamos ver. Não virou um relógio, né? Já que não tá com... Ah lá, virou. Então ele ficaria dessa forma aqui, ao lado da sua cama. Então, você chegava na sua casa, colocava o seu celular ali e ele funcionaria dessa forma aqui. Ficaria um relógio ligado ali, carregando e funcionando, mostrando notificações e tudo mais. Uma coisa bacana desses aparelhos aqui é a relação de funcionalidades que eles tinham para a época. Eles tinham umas funcionalidades muito melhores que os concorrentes em relação a aplicativos. A Motorola colocava o Moto Blur aqui, que era um software deles, que onde você conseguia adicionar widgets e outras coisas a mais que o Android já não tinha ainda. E o Android não tinha muita coisa naquela época. Os aplicativos que vinham instalados, ó, para vocês terem uma ideia, ó, era só isso daqui, galera. Não tinha muita coisa não, ó. Clica aqui, ó, pra vocês terem uma noção. São aplicativos bem básicos, né? A gente tem aqui a câmera, para vocês terem ideia. Cadê a câmera aqui? Câmera. Ó, filmadora era separado do aplicativo de câmera. Ó. A câmera tá ali e a filmadora tá aqui. Então nós tínhamos aí um sistema super limitado para a época. A câmera dele também tem pouquíssimas opções. Eu vou tirar uma foto aqui para vocês verem como ela se sai hoje em dia. Pera aí, vamos tirar uma fotinha aqui, ó. Deixa eu ver do que eu tiro. Que a câmera já tá bem antiguinha, né? Vamos pôr aqui. Ó o barulhão de foto. Você viu? Fotona. Tá bem embaçado aqui, eu não sei se é a lente não é, mas é a câmera mesmo. Ah, focou. Beleza. Então, tirei a foto aí, ó. Vou colocar na tela para vocês verem. Não sei nem como que eu vou passar esse arquivo, vai ter que ser por cabo. Mas a gente tem aí uma câmera de 5 megapixels que não tem estabilização. Uma câmera básica, mas que pra época fazia milagres, galera. Tinha uma câmera aí bem bacana. E eu acho que o TBT não, né?
o vale a pena ver de novo de hoje é isso. A gente tem aqui um aparelho que para a época revolucionava muita coisa. E eu tenho também o Milestone 3 para trazer vídeo para vocês. Então, se você quiser ver ele logo, deixa o like, se inscreve aí embaixo e comenta se você tem algum outro smartphone, algum outro produto que marcou época para eu trazer aqui para a gente ver de novo, beleza? Não esquece de deixar o like, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Esse daqui, olha a diferença para esse aqui. O que tem? Você comprou a tela do iPhone, né? Aí, ó. Isso aqui era de boy, rapaz. Quem tinha isso aqui era só Playboy. É, mano. É brincando. Mas custava caro isso aqui na época. Era 1.500 conto. Imagina, R$1.500 em 2010.